Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que esteja. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar em uma peça utilizando as nossas sobras de retalho. Geralmente, a gente sempre fica com diversas sobras de retalho, de cores e tamanhos diferentes. Então, hoje a gente vai trabalhar numa peça fazendo esse aproveitamento. Não precisa que os retalhos sejam do mesmo tamanho. Vocês podem ver que eu tenho aqui uns menores, uns maiores. Porém, a gente tem que padronizar esses retalhos de forma que eles tenham a mesma largura. Então, os meus retalhos aqui, todos eles, tanto os menorzinhos quanto os maiores, estão com 4 centímetros de largura. Para começar a trabalhar nessa peça, além das tiras de retalho já cortadinhas aqui, a gente vai precisar da seguinte peça. Nós vamos utilizar aqui um corte de tecido que a gente vai utilizar como base para fixar os nossos retalhos e também já vai servir como forro. Eu, neste caso aqui, como a ideia é um reaproveitamento, também uma economia, eu vou utilizar o TNT gramatura 80. O corte que nós vamos precisar, ele tem 45 de largura por 1 metro de comprimento. Depois desse tecido já cortado, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a fixar aqui os nossos retalhos. Como que eu faço? Eu vou fazendo uma tira de retalho na largura aqui que eu preciso, fixo essa primeira tira, emendo mais outra tira, sobreponho aqui, costuro e vou repetindo esse processo tira após tira. Aqui, por exemplo, onde eu parei, aqui, ó, eu vou vir aqui, vou costurar um retalhinho no outro. Vamos lá na máquina fazer a costura. Venho, se necessário, costura aqui mais um pedacinho, costura aqui mais um pedacinho. Depois da minha tira toda pronta, eu venho e sobreponho ela na última tira que eu fiz. E vou repetindo esse processo até preencher por completo o comprimento aqui do meu tecido. Depois que nós terminamos de costurar todas as tiras de tecido aqui na nossa peça, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa peça, vamos dobrar ela ao meio, unir aqui, ó, ponta com ponta, de forma que os retalhos que são o lado direito da nossa peça fiquem aqui pra fora. E vamos prender aqui, ó, as pontas aqui da nossa peça, pra ficar bem alinhadinho, nós vamos prender aqui com alfinete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Depois de alfinetar a peça aqui, ó, pra ela ficar bem alinhadinha, não ficar saindo do lugar, a gente vai dobrar essa peça novamente ao meio, neste sentido aqui, ó. Dobramos a peça ao meio, a gente vai marcar do meio para fora 7 centímetros. Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, não vai dar para vocês verem porque tá distante, mas eu marquei 7 centímetros do meio para baixo da peça, para fora da peça. E aqui, da ponta para cá, eu vou marcar também 7 centímetros.
E aí, eu vou ligar um ponto ao outro nessas duas marcações que eu fiz aqui, ó, traçando aqui uma espécie de triângulo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a tesoura e vou cortar este triângulo aqui. O certo seria eu cortar as 4 pontas de uma vez, mas como tem muito tecido, porque vocês lembram que a gente costurou um monte de retalho aqui nessa camada do TNT, então seriam 4 camadas de tecido. Eu acho que ia sobrecarregar muito a minha tesoura. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou só pegar aqui a parte de baixo agora e cortar separado, mas utilizando a mesma marcação que tava aqui, ó. Que, ó, vocês viram que dobrou ao meio? Vai ter um outro triângulo aqui, né? Aí eu vou só recortar com base nessa marcação aqui, fazendo um novo triângulo aqui, ó. Depois de eu retirar essas 4 pontas aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar uma das pontas da nossa peça aqui, que ó, abrindo aqui, ó, ficou dessa forma. Que ó, abrindo a peça, ficou dessa forma aqui, ó. Uma ponta aqui de um lado, cortadinha aqui, e outra ponta aqui do lado. Agora, na parte da frente da nossa peça, que vai ser essa parte que tá dobrada aqui por cima, essa aqui vai ser a parte de trás, nessa parte aqui da frente, eu vou vir e vou marcar da pontinha do triângulo para baixo 8 centímetros. De um lado da peça, do outro lado também 8 centímetros. Oh, meu Deus. Com esse traço que a gente fez aqui, dando esses 8 centímetros de distância, a gente vem e corta com a tesoura, separando assim essa ponta. Porque aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um zíper. No caso, esse zíper aqui são 50 centímetros, né? Porque aqui tem 45, eu corto com um pouco de sobra. E aí, a gente vai costurar o zíper nessa parte de baixo e nessa parte que a gente cortou. A gente vai costurar o zíper. Vou fixar o zíper aqui na parte de baixo e a outra metade do zíper nessa parte de cima. Então, eu vou lá na máquina fixar o zíper, já vou encaixar os 2 cursores aqui e a gente dá continuidade na montagem da peça. Bom, gente, assim que eu costurei o zíper nas 2 partes aqui da peça, eu já rebati a costura, já encaixei os 2 cursores aqui no zíper e aproveitei que eu estava na máquina e eu fiz uma aplicação já aqui na peça. Como a nossa peça é totalmente montada com retalhos, se eu simplesmente pegasse o tecido estampado e fizesse a aplicação por cima dos retalhos, não ia destacar, não ia realçar. E o que eu fiz? Eu peguei um retalho maior de um Oxford na cor lisa, fiz a aplicação sobre o Oxford, depois disso eu vim e fixei com uma costura aqui o meu quadrado com retalho liso. E para este acabamento aqui em volta, eu peguei sobras de uma fita de cetim que eu tinha um pouco mais larga e fiz costura de um lado e do outro da fita, finalizando assim este detalhe, dando um destaque
para aplicação aqui da peça. Como vocês já estão percebendo, essa peça vai servir para a gente guardar calcinha, sutiã, lingerie, né? Então, eu fiz uma aplicação condizente com a utilidade da peça. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente já vai para a parte final, que é o fechamento. A gente vai pegar a nossa peça, vai virar ela do avesso, colocando direito com direito aqui da nossa peça, alinhando aqui direitinho o corte superior aqui. E nós vamos alinhavar aqui a parte de cima, ou só passar uma costura reta, fazendo um acabamento aqui na parte de cima, porque essa parte superior aqui é a parte que vai ficar aberta de onde vai sair um cabide que a gente vai colocar aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura reta aqui só para fazer um acabamento mesmo, né? Rebatendo a costura aqui na parte superior. Depois disso, a gente vai vir e vai passar uma costura fechando essa parte inclinada da peça e fechando a lateral até aqui no final. E a gente vai repetir esse processo dos dois lados da peça. Depois de fazer essa costura, fechando as duas laterais, a gente vai vir aqui na parte de baixo da peça e vamos fazer duas caixinhas de leite, uma de um lado, uma do outro. Caixinhas de leite de 3 centímetros, que vão servir para dar uma profundidade na peça, e a gente também vai fechar essas caixinhas de leite. Dessa forma, a nossa peça já vai estar pronta para a gente desvirá-la. Bom, agora nós já fechamos as laterais da nossa peça e fechamos também a caixinha de leite. A gente vai pegar aqui no cursor do zíper, abrindo a peça, e vamos virar ela do lado direito, acertando bem os cantinhos aqui. Muito simples, é uma peça bem espaçosa. Vamos virar o fundo aqui, acertando bem as caixinhas de leite aqui do fundo. E aí, nós já temos aqui, usando apenas esses retalhos, aproveitando bem os nossos retalhos, uma peça bem útil para o nosso guarda-roupa. A gente vai colocar aqui, ó, o cabide. Encaixamos nosso cabide aqui, ó. Fechamos o zíper. Está pronto o nosso porta-calcinha, nosso porta-lingerie. Aproveitando aí bastante retalhos. Fica uma peça com uma profundidade boa. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe o seu like, deixe um comentário, deixe uma sugestão, de repente, de uma peça que vocês gostariam de ver aqui no canal, para ajudar no engajamento, ajudar o canal a continuar crescendo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo vídeo.